Vamos ver. Então vamos aqui, né? A gente já viu força normal, força de tração, a Nazaré. Passando aqui, que é o segundo método. Se eu não me engano, eu vi dois alunos utilizando o segundo método. E a gente chega no assunto de hoje. Vocês estão conseguindo ver o slide antes que eu continue? Onde, professor? Certo. Procurem a transmissão do slide que é para vocês não ficarem perdidos. Então, pessoal, vamos lá. Polias ou roldanas. Antes de qualquer coisa aqui, esses são equipamentos essenciais, principalmente na construção civil e algumas espécies de máquinas. Se vocês derem uma olhada aí depois, tem algumas construções civis, né? Construção de prédio de 2, 3 andares ou mais, que o servente ele usa polias para facilitar o levantamento do balde de massa, ou mesmo de tijolos, para levantar alguma coisa. Olha aí, a Lívia conseguiu entrar dessa vez, rapaz. Resolveu o problema, não foi? Professor, Oi. ele, tipo, é, aumenta a força que tá levando o peso, né? Só que tu não vai exercer tanta força que nem tu levando mesmo, né? Que nem a pessoa levando. Isso. Você vai utilizar as polias para facilitar o levantamento de algum peso. Nas academias são bastante utilizados nos equipamentos de musculação, né? Vocês que fazem academia aí, né? Diferente de mim, que já sou bonitão por natureza. Brincando. Vocês vão ver que lá nos equipamentos tem várias polias, principalmente naqueles que tem muitos pesos, que a pessoa tem que fazer muita força. Então tem polias lá, para facilitar o levantamento. Na construção civil é utilizado para facilitar o levantamento de massa, de tijolos ou telhas. Nos guindastes é utilizado uma associação de polias, porque precisa facilitar muito o levantamento. E nas empilhadeiras também tem aplicação disso. Então tem uma série de coisas que a gente pode utilizar polias ou roldanas, certo? As polias, também conhecidas como roldanas, são exemplos de máquinas simples e elas podem ser definidas. Uma polia é um mecanismo de rolamento associado a um eixo, que é um sistema de fixação onde passa por uma corda ou um cabo. Então, o que é esse eixo? Estou mostrando aqui na tela. Ó. Aqui, ó. O eixo é essa parte bem aqui assim. E aqui dentro desse equipamento eu vou ter a polia, onde vai passar um cabo de aço, uma corda, né? E essa polia ela pode ter duas classificações, certo? Ela pode ser fixa ou móvel. Ela pode ser fixa ou móvel. A gente vai ver os dois casos. Então aqui é uma aplicação no guindaste. O guindaste ele usa um sistema de polias, uma associação de polias para facilitar o levantamento de grandes pesos. Lá nos equipamentos de musculação, vocês vão ver que tem uma série de polias para facilitar o trabalho motor do, da pessoa que está fazendo a musculação, né? Então há dois tipos de polia, fixa e móvel. Ambas funcionam como uma alavanca. Uma extremidade da corda é presa, a carga a ser deslocada, sendo esta extremidade onde atua a força resistente. Aí vamos definir aqui. Força resistente, meu povo. Força resistente é a força, peso daquilo que vai ser levantado. Então, se eu vou levantar através de uma polia, sei lá, uma caixa de 500 quilogramas, o peso dela é a força resistente. É aquilo que está resistindo à aplicação da minha força. Certo? Acho que dá para entender isso, né?
A outra extremidade é usada para puxar a corda e deslocar a Doutor, carga. repete aí, por favor. Pronto. A força resistente é a força daquilo que vai ser puxado. Se eu vou puxar uma caixa de, sei lá, 500 quilogramas, através de uma polia, a força resistente é a própria força-peso daquela caixa, porque ela está se opondo à força que eu vou aplicar, a que eu vou puxar. Qual é a força que eu coloco? Nós chamamos de força potente, nesse caso aqui das polias. Então, a força potente é aquela que você aplica, a força resistente é a do objeto que vai ser levantado. Ficou claro? Certo, ok. Deu certo. Vamos aqui, ó. Aqui é um exemplo de polia fixa, tá bom? Por que ela recebe esse nome? A polia fixa ela vai ser, como o nome diz, fixada em algum ponto, seja numa linha, num barrote, na parede, numa viga, num teto, em algum lugar desse tipo. Então, ela vai ser fixada. Ela não vai se mover. O máximo que vai acontecer é a polia girar. Ela vai fazer um movimento de rotação, né? Aqui, ó, no próprio eixo. Na polia fixa, o eixo de rotação é fixo em um suporte, como um teto, uma parede ou o braço principal de um guindaste. O esquema abaixo é um exemplo desse tipo de polia. A vantagem do uso desse tipo de polia é que elas mudam a direção da força a ser aplicada. Vocês lembram que eu tinha falado lá no início das leis de Newton que nós não conseguimos levantar nosso próprio corpo puxando através do nosso cabelo? A gente não consegue se erguer puxando o nosso próprio cabelo, porque a ação e reação eles atuam no mesmo corpo. No momento em que eu uso uma polia, se eu estiver sentado, por exemplo, na cadeira, certo? Ou eu estiver sendo amarrado por uma corda e lá em cima tem uma polia na qual eu mesmo vou me puxar, aí sim é uma situação diferente, porque eu vou ter a inversão do sentido da força. Eu vou ter atuação de força em corpos diferentes, nesse caso, só porque tem uma polia lá em cima. Lá no Seara da Ciência, em Fortaleza, na UFC, tem um experimento como esse, que é bem bacana da gente visitar. Se Deus quiser, ano que vem tiver tudo presencial, eu vou tentar levar vocês lá, para vocês verem como é. Tem série de coisas, né, da parte de química e física. Então, a polia móvel, certo? Ela vai servir para quê? Bem aqui embaixo, ó, nesse tipo de polia, há o favorecimento do deslocamento do corpo, mas não há redução de força. Ah, professor, mas você não falou que vai reduzir a força, não sei o que, não sei o que. Vai reduzir a força sim, mas na polia móvel. Isso aqui que nós estamos falando é a polia fixa, não a redução de força. Você até tem a sensação de que está sendo mais fácil levantar alguma coisa, mas não a redução de força. Veja por quê. Aqui eu tenho uma caixa que ela vai ser erguida, né? Vamos supor que o peso dela é 100 newtons. Vamos supor, 100 newtons. Então alguém vai levantar ela. Tá aqui a polia, ó, e tá aqui a força sendo aplicada, né? Força potente, ó, o braço da pessoa puxando. Então, os fios, eles transmitem o quê? Uma força de tração. Então, tem aqui um vetorzinho verde apontando para cima, tração. Vocês concordam comigo que a mesma força que a pessoa está aplicando aqui, ela vai ser transmitida para cá? A força que a pessoa está exercendo é a própria força de tração. A tração do fio é a força da pessoa. Então, essa tração que vai levantar essa caixa, ela é a mesma força potente. Então, não teve redução de força. É a mesma coisa, entendeu? Você vai ter a sensação de que isso vai ser reduzido, essa força vai ser reduzida, mas não é. É a mesma força. Certo? E na polia móvel, como é que é o caso? Na polia móvel, uma polia móvel, quando não está em nenhum ponto fixo,
Aí tem aqui, ela se move quando o fio ou cabo que a envolve é solto ou puxado. Uma importante característica da polia móvel é que a força potente não é igual à resistente aplicada, e seu gancho de suporte, como será demonstrado por meio de análise do sistema ilustrado a seguir. Então aqui a gente tem um exemplo no qual a gente vai tentar entender ele. Ó. Eu tenho essa superfície, e aqui, ó, uma superfície. Aí aqui nessa superfície está sendo ligado, está sendo fixado uma ponta do fio, uma ponta do cabo. E esse cabo ele vai passar por dentro da polia. Ele passa, só que esse outro lado está solto. Tem uma pessoa segurando, ó. Tem uma mãozinha aqui segurando. Está dando suporte. Certo? E essa polia, se você perceber, ela não está fixada no teto. Ela está solta. Se a pessoa liberar aqui, soltar esse cabo, essa polia vai cair. Ela vai descer. Então, nesse caso, eu tenho um exemplo de polia móvel simples, porque só tem uma. Aí ela está ligada a um bloco, né? Ela está segurando um bloco. Concorda comigo que se essa pessoa levantar o braço, né, puxando essa corda, a polia vai subir também, levando a caixa? Vai, né? Se a pessoa puxar esse cabo para cima, essa polia, imagine a polia que ela vai deslocando, ela vai subindo, certo? Ela está solta, está móvel, tá bom? O que é que vai acontecer, professor, nesse caso agora? Olha agora para a figura da direita. Aqui eu tenho um exemplo de corpo livre, né? O diagrama do corpo livre. Força potente, que aqui chamou de T1, a tração número 1. Força potente número 2, que seria a tração 2, que é a pessoa que está segurando. E aqui embaixo, a força peso, tá certo? Que é a força resistente. Aqui no quadro amarelo, ó. Nesse exemplo, com o sistema completo em equilíbrio estático, a polia móvel se sustenta por uma corda presa ao teto e em uma de suas extremidades, ao passo que na outra extremidade a corda é mantida segurada para cima por uma pessoa. Assim, a força resistente, que nesse caso é a força peso, é equilibrada pela força potente, realizada pelo teto, que é a força número 1, e pela força da pessoa que puxa o fio, que é a força número 2 para cima. Então, o que foi que aconteceu aqui? Ó? Pessoal, nesse caso, a força peso ela vai ser dividida por 2, certo? A força peso vai ser dividida aqui ó, em duas partes. Tração número 1 e tração número 2, se eu somá-las, essas duas trações, o resultado dessa soma dá igual ao peso, porque está em equilíbrio, né? O que quer dizer estar em equilíbrio? Que não tem movimento, não tem aceleração, não tem velocidade, está parado, certo? Então, se eu pegar essa força número 2 mais a força número 1, dá igual ao peso. Ou seja, o peso foi dividido por 2. Então, houve sim redução de força nesse caso. No lugar da pessoa exercer 100 newtons, por exemplo, que é o peso da caixa, ela iria colocar quanto? A metade. Ela iria exercer uma força de apenas 50 newtons, certo? Por professor? Porque um fio, uma parte do fio está preso no teto, e a outra parte é responsabilidade sua. Você está levantando ele. Então, tu só vai exercer metade da força. Aqui o exemplo. Veja a análise da intensidade das forças. Então, se eu pegar T1 mais T2, menos o peso dá igual a zero, porque está em equilíbrio, certo? Ou seja, T1 é igual a T2, que nós chamamos de T. Já que os dois são iguais, para que esses números, né? Coloca só a letra T mesmo. Então, 2 vezes a tração é igual ao peso. Conclusão final. A tração vai ser a metade do peso. Certo? A tração vai ser a metade do peso. Como o fio é ideal, T1 é igual a T2, e o valor da tração que aplica a pessoa na corda da polia móvel para sustentar a carga correspondente à metade do valor do peso do objeto suspenso.
A outra metade da força potente é executada pela corda que está amarrada no teto, como eu já tinha falado, né? E aqui embaixo, no quadro amarelo, as polias móveis dividem a força resistente, diminuindo exponencialmente o esforço do operador. Vocês vão já ver porque é exponencialmente. Quando elas são associadas em sequência, a diminuição do esforço é potencializada, como se apresenta a seguir. Aqui, ó. Nós chamamos isso, pessoal, de associação de polias. Ó. Veja que eu tenho uma superfície e tenho uma série de polias. Vamos fazer aqui um exercício mental. Olhe para a figura. Vocês estão me ouvindo, né? Olhe para a figura. Essa figura aqui, ó. Tá. E escreva para mim aí no chat quantas polias móveis nós temos nessa figura. Quantas polias móveis nós temos nessa figura? Taca aí no chat. Vocês entenderam a pergunta, né? Quantas polias móveis tem aí na figura? Bota aí. Pessoal, a polia móvel é aquela que pode ser deslocada, tá bom? Que ela vai se mexer, subir ou descer. Então tem quantas? 4, Pega professor. só duas pessoas responderam, 3 agora. Pessoal, vai ter só 3. Por que vocês viram 4, 1? Conte aqui comigo, volte lá para a figura. Ó. São 3, ó. Olha aqui para essa aqui de cima. Essa daqui não está presa no teto, ó. Tem um bichinho bem aqui que está prendendo ela, ó. Uma espécie de arte, né? Essa daqui ela vai se mover. Se a pessoa puxar essa corda aqui, essa daqui pode subir. Essa daqui também está solta, ó. Ela não está presa fixamente ao teto. Então, se a pessoa puxar a corda, essa corda puxa essa daqui, que puxa essa outra, que puxa essa outra. Então, eu tenho 3, essas 3 primeiras aqui, ó. Certo? 3 polias móveis. Móveis é aquilo que vai se mexer, subir ou descer, tá bom? Então, para diminuir o valor da força potente no sistema, basta aumentar o número de polias móveis associadas entre si. Então, se você quer levantar alguma coisa, de forma muito fácil, coloca ali 3 polias móveis, 4, 5, vai levantar muito facilmente, certo? Por quê, professor? Eu vou te dizer agora uma técnica para tu analisar isso. Cada polia móvel, ela reduz a força resistente, ela reduz a força a ser aplicada, que é a força potente, né, pela metade, certo? Então ela sempre vai reduzindo por 2. Ela vai ser dividida por 2. Vocês estão vendo esses vetorzinhos aqui, né, vermelhos? Então tem a força peso, que é a força resistente lá embaixo, ó, na caixa. Olha aí para a caixa, ó. Tem um vetor, né, apontando para baixo, ó. Força peso, força resistente. E esse peso, ele vai ser levantado por essa pessoa, esse braço que está bem aqui. A pessoa vai exercer uma força, certo? Aí tu tá vendo que na primeira polia móvel, essa grandona, a força de tração é reduzida por 2, ó. Certo? Uma parte é para o teto e a outra parte vem para cá. Na polia número 2, eu vou ter mais uma redução, né? Vai ser dividido por 2 de novo. E na polia número 3, que é essa daqui de cima que eu estou apontando, ó, vai ter outra redução. Vai ser dividido mais uma vez por 2. A força a ser aplicada. Certo? Então, ao invés de eu usar 100 newtons para levantar esse bloco, se eu tivesse uma polia fixa, eu vou fazer uma expressão para calcular quanto é que vai dar isso. Que jeito é essa expressão? Está bem aqui, ó. Nesse tipo de associação, a relação genérica entre o número de polias móveis e a intensidade da força potente e o da força resistente é dada por força potente, que é a força que você vai exercer,
é a que tu exerce, é igual a força resistente, que é daquilo que tu vai levantar, dividido por 2, né, 2 elevado a n, onde o n é o número de polias móveis. Por isso que eu mandei vocês contarem quantas polias tinha. Entendeu? Então, quanto é que vai dar isso, professor? Aí você faria aqui o cálculo, né? Você faria aqui o cálculo e descobriria quanto era a força que a pessoa iria levantar. No caso, tem quantas polias móveis? 3, né? Tem 3 polias móveis. Aí você iria colocar aqui um 3, bem aqui, ó. 3. No lugar da letra N, tá bom? Então vamos supor, sei lá, a força resistente é, vamos botar aqui um valor, 64 Cadê esse newtons. N, professor? Tá aqui, ó, dá um zoom aí, tá no celular, dá um zoom aí, faz um movimento de pinça para dar um zoom. A letra N está Ah, em cima do tá. 2. A letra N está em cima do 2, é um expoente, tá bom? Entendi. Suponha que a força resistente, que é a força da caixa, força do peso, é 64 newtons. 64, 64. E eu tenho 3 polias móveis. Uhum. Então, no lugar do N, eu vou colocar um 3. Quanto é 2 elevado a 3? 2 vezes 9. 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2. Ah, não, 8. é... 8. Oh, Jesus, eu tô... Então, 64 dividido por 8 dá quanto? 8. Dá 8. 8. Então, a força que a pessoa vai aplicar é apenas de 8 newtons para levantar uma caixa de 64 newtons. Entendeu? Então, reduz muito a força a ser aplicada. Aqui no quadro amarelo, tem o seguinte. E a força, a questão... Oi? Alguém perguntou? Filho? A força, a questão que dá é Geralmente a questão vai dar a massa da caixa e a a aceleração força, da que é a gravidade. questão que dá. Geralmente a questão, Valéria, ela te dá a massa da caixa e a aceleração da gravidade, que é para você calcular o peso. Entendeu? Aí como é que você calcula o peso? M vezes G. Vou voltar aqui um pouquinho, Valéria. Ou Valéria não, Eduardo. Vou fazer um resumo. Exatamente. Cada poliamóvel, Eduardo, cada poliamóvel tem a função de reduzir pela metade alguma coisa que ela vai levantar. Então, se eu for levantar uma caixa de 100 newtons, utilizando apenas uma poliamóvel, a força que eu irei aplicar é apenas a metade do peso. Então, seria 50. Se eu utilizar 2 polias móveis para levantar um peso de 100 newtons, então eu vou fazer, no lugar de dividir por 2, vai ser dividido por 4. Entendeu? Então, 100 dividido por 4 dá 25. Na verdade? Se fossem 3 polias móveis, seria 100 dividido por 8, né? 2 elevado a 3 dá 8. Então seria 12,5. Então, cada polia móvel que eu vou acrescentando na minha associação, o peso a ser levantado será reduzido por 2. Certo? Cada polia móvel que eu for acrescentando, ela vai reduzindo pela metade o peso a ser levantado. Entendeu? Ficou mais claro agora? Ou eu dou mais um exemplo? Dá mais um, professor, que nem eu aqui tá difícil. Ô, professor, Oi. em questão da polia que é fixa, né? Ela não altera nada, ela não muda nada, faz diferença em nada. Não, ela só vai servir de apoio para que a pessoa consiga exercer uma força ali para baixo. Entendeu?
como você viu lá no slide anterior, cadê? Foi o que a gente falou bem aqui, ó, que a polia fixa, ela vai te dar apenas uma sensação de que vai diminuir a força potente a ser exercida, né? Mas não há essa redução de força, certo? A força que tu vai aplicar, ela é igual à força de tração, que ela tem que ser igual ou maior que o peso, certo? Então não vai haver redução de força nesse caso. Então ela está lá na Associação das Polias Móveis apenas para ajudar aqui, né, na questão do apoio. Só para isso, ela vai ser apoiada aqui na superfície, no teto, para que tu consiga exercer uma força para baixo e puxar tudo isso aqui. Entendeu? Eu vou dar um exemplo, usando aqui a Nazaré, né, para resolver uma questão aqui com vocês. Primeiro eu vou resolver uma dessas, tá bom? Na figura, o bloco A tem uma massa de 80 quilos e o bloco B uma massa de 20 quilos. São ainda desprezíveis, ou seja, quando falar em desprezível, você desconsidera. Desprezível é desconsiderar. Desconsidera o atrito e as inércias do fio e da polia. E você vai considerar que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Sobre a aceleração do bloco B, pode-se afirmar que ela será quanto? E para onde? Para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita? Então aqui, ó, a gente vai colocar as forças. Eu vou desenhar aqui o negócio aqui com vocês. Planeta. Primeiro você coloca as forças. Então olha aí para a tela que eu vou falar bem devagarzinho. Tá aqui o bloco B. Então o bloco B ele tem uma massa, né? A massa é 20 quilos. Tudo que tem massa tem uma força-peso. Então você desenha o peso para onde? Para baixo. Pessoal, desculpa se ficar torto, feio, porque eu não estou usando a mesa digitalizadora ainda. Então aqui é o peso de B, certo? Todo peso aponta para baixo, lembre-se disso. Esqueça o seu nome e lembre que o peso aponta para baixo. E a tração aponta para cima aqui, ó. A corda está puxando o bloco. Então vou desenhar aqui tração. Professor, não precisa escrever tração de B, não? Não, porque tração atua aqui apenas nesse fio. E você não faz essa distinção. Beleza? Tração está puxando o bloco B. E o fio só vai pra cima, né? A tração ela puxa dos dois lados. Eu costumo dizer assim: a tração ela puxa dos dois lados. Então ela puxa o bloco B, nesse caso, para cima. E puxa o bloco A para onde? Para cá. Certo? Lembre-se que o fio ele vai servir para puxar. O peso de A? O peso do A é para baixo. Né? Eu não tenho dúvida sobre isso. Peso do A. Beleza? O A, como ele está encostado na superfície, eu desenho aqui a força normal. Tá, a normal do corpo A, né? Normal do A. Certo? Como o movimento que me interessa, o movimento desse sistema que me interessa é apenas para cá, ó, para a direita, então eu vou desconsiderar, eu vou cancelar esses dois vetores, normal e peso. Eu faço um risquinho, né? Cancelo esses dois vetores porque o movimento é horizontal aqui no corpo A, é para a direita. E agora, pessoal, infelizmente vocês não vão poder usar aquele outro método para resolver, vocês vão ter que fazer o sistema de equações, tá bom? Então o que é que eu vou fazer? Vou escrever a equação do corpo B, ó, do que eu comecei, né? Então vou escrever aqui peso de B menos atração, e deixa eu explicar por que está sendo desse jeito. Pessoal, vocês acham que esse sistema aqui vai para onde? Ele vai descer, ele vai para a esquerda, ele vai para onde? Esse sistema, pessoal, ele vai descer, ó. Então eu vou colocar bem aqui o sentido do movimento, tá bom?
Por que, professor, que ele vai descer? Porque eu tenho uma situação de eminência do movimento. Então, esse bloco A, embora ele tenha uma massa de 80 quilogramas, certo? Que é mais pesado, né? Ele vai ser mais pesado do que o corpo B, que só tem 20. O corpo A ele tem a tendência de ir para a direita. Então, o movimento vai ser esse aqui que eu desenhei a setinha, ó. Vai ser para cá. Porque a gente não desconsiderou o atrito. Então, a gente está desprezando o atrito. Então, isso aqui vai deslizar e vai descer. O movimento é para cá. E nós, na aula passada, discutimos o seguinte. Quando você for montar o sistema de equações, você escreve o seguinte. Forças a favor do movimento menos as forças contra o movimento. É igual a massa vezes a aceleração. Quem é que está a favor do movimento aqui no corpo B? Qual o sentido? Ó? Peso de B. O peso do B está a favor do movimento. Então, eu escrevo ele primeiro. Escrevo ele primeiro. Mas depois, menos. Quem é que está contra o movimento no corpo B? É a tração. Veja que o movimento é para baixo e a tração está apontando é para cima. Aí você faz assim, ó. Peso menos tração. Igual. Como a gente está trabalhando a segunda lei de Newton, então você escreve massa do B vezes a aceleração. Pronto, tu montou a equação para o B. É tudo isso aqui. Agora a gente vai montar a equação para o A. No corpo A é mais fácil porque eu só tenho um vetor. Qual o vetor? Da força de tração. Então eu boto bem aqui, ó. Tração é igual a massa de quem? Massa do A vezes a aceleração. Pronto, eu montei as duas equações. O que é que eu faço agora? Eu vou resolver através do método da soma. Então, eu vou somar esse negócio. Mudando aqui de cor, né? Tá aqui um azul. Quando eu somo membro a membro, o que é que eu vou fazer? Ó? Peso de B. Professor, Opa, pode falar. na segunda equação aí não tem a força-peso, porque ela não interfere no movimento, né? Do bloco A. Isso. A força-peso ela é vertical e o movimento ele é horizontal, então ela não vai servir. A gente até cancelou com a normal. Então aqui, pessoal, o que é que a gente vai fazer? Eu vou somar primeiro o lado esquerdo das equações e depois o lado direito delas. Do lado esquerdo, olha aí para a sua esquerda. Como não tem nenhuma outra força-peso para eu mexer, então eu vou descer a força-peso. Vou escrever bem aqui, ó, peso de B. E agora as trações, ó. Eu tenho uma tração que ela é negativa, tá vendo, ó? E uma tração que ela é positiva. Então eu vou cancelar essa com essa. É como se fosse menos 1 mais 1, dá zero. Certo? Então dá zero. Igual. Agora você vai somar o lado direito desse sistema. Então eu vou somar as massas. Como é que eu somo as massas? Eu escrevo assim, ó. MA mais MB é igual não, fecha o parênteses e coloca a aceleração, certo? Isso aqui que eu escrevi é a mesma coisa que está aqui em cima. Como a aceleração é a mesma para os dois blocos, então a gente escreve só desse jeito, tá bom? Pessoal, vamos calcular aqui mentalmente, que é para não acabar aqui meu espacinho aqui embaixo para anotar, né? Quanto é o peso de B? Para calcular o peso, eu preciso da massa do B e da gravidade dele. Quanto é o peso de B? 20. 20. Peso de B? 20. Tem certeza, pessoal? O peso de Não, B. isso aí é a massa, né? Sim, então é 20 dividido para 2, que é 10, 10. Eu vou chorar. Buguei. Peso de B, né, cara? Sim. É igual a massa vezes a gravidade. 10, né? 10 vezes 20. Então dá 200 newtons. Pronto. Massa e peso 200. são coisas diferentes, tá bom? Peso é uma força, massa é uma medida de inércia.
Beleza? Então deu 200 newtons. Então eu escrevo bem aqui 200, ó. Vou voltar a escrever de vermelho. De vermelho aqui. 200, bem aqui, bem bonitinho. Mentira. Igual. Quanto é a soma das massas? 20 mais 80. 100. 100. Vamos Da ver bem mesma aqui o hora. 100 vezes a aceleração. Pronto. Quanto é a aceleração? Eu passo 100 dividindo. Então vai ficar igual 200 por 100. Cancela os zeros. Divide o que sobrou. Dá quanto? 2. 2. Pronto. Isso aqui vai dar 2 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, se tivesse mais um item, você poderia até analisar. Como só tem um, vai ser esse aqui, ó. Entender, né? E a aceleração Professor, vai ser para baixo. Pode Tem falar. que anotar essas equações aí tudinho. Se lembrar que Pessoal, P é igual a massa vezes a gravidade. peso é massa vezes Aí, gravidade. pois é, aí tem essa da tração, né? Que é P igual a P dividido para 2, né? Acho que é. A da força potente, né? Da associação de polias. É, Vamos agora para ela. tem que lembrar. Pessoal, antes de eu passar para outra questão, por favor, façam as perguntas acerca dessa daqui. Lembrando que isso daqui que eu estou apontando, ó, nesse momento, não são equações novas, tá certo? Ó, aqui nesse sistema de equações, não são equações novas. Lembre-se que o peso é a massa vezes a gravidade, e a gravidade geralmente é 10. E a segunda lei de Newton é força é igual a massa vezes a aceleração. Essa aceleração é do movimento, não é da gravidade, tá bom? Então, eu vou passando, já que vocês não querem fazer pergunta, mas se quiser, eu volto, tá bom? Peraí, Não entendeu muito? não, eu entendi, mas só uma coisinha, esse P menos T aí representa a força, é. Isso. P menos T representa a força resultante. Valesca, para você descobrir a aceleração desse sistema, primeiro você analisa as forças. A gente colocou a força em cada um, ó, força peso, força de tração. Lembra que a tração ela puxa dos dois lados. Então a gente desenha desse jeito, tudo para dentro. Aí aqui eu coloquei o peso e a normal. Cancelei peso e normal porque o movimento ele é horizontal, ó, no corpo A. Então vai para a direita. E essas duas forças são verticais, então a gente cancela. Não vai servir. E o movimento, eu coloquei bem aqui, ó, o movimento vai ser para baixo, porque a superfície foi dita que ela é lisa, então supõe-se que o corpo B vai puxar o corpo A. Isso aqui vai descer, vai para baixo. Então eu vou montar agora as duas equações, para o corpo B e para o corpo A. Por enquanto, esquece o corpo A. Olha só para o B, ó. Eu tenho duas forças. Tampa aí o teu celular, olha assim, só para o corpo B. No corpo B eu tenho a força peso que está apontando para baixo e ela está no mesmo sentido do movimento. Então eu escrevo lá PB, peso de B. Menos, quem é que está contra o movimento no B? É a tração. Então eu escrevo menos a tração. Igual, como a gente está fazendo a segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. Massa é a massa de B vezes a aceleração. Agora tu esquece o B e olha só para o A. E no A, a única força que não foi cancelada foi a tração. Então, eu repito ela, certo? Repito ela. Boto aqui tração. Igual. Segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. Pronto. Chegou aqui, eu vou utilizar o método da soma para resolver esse sistema. Perceba que eu desci a força-peso, porque não tinha nenhum outro para mexer com ela. E as forças de tração, como elas são iguais, com sentido, com sinais diferentes, eu cancelei. Certo? É como se fosse 2 negativo com 2 positivo. Dá zero. Cancelei. Igual.
Desse lado direito, eu somo as massas e repito a aceleração. Perceba que se eu fizer isso, Valesca, olha na tela. Se eu multiplicar a aceleração vezes a massa de B, eu chego nessa equação aqui de cima. E se eu multiplicar a aceleração vezes a massa de A, eu chego nessa equação aqui de baixo. Então é a mesma coisa. Entendeu? Eu só somei. Como é que a gente calcula peso? Está aqui do lado. É a peso, é a massa, vezes a gravidade. Certo? A gente calcula desse jeito. A massa de B é 20, está lá em cima, ó, 20 quilos. 20 vezes 10 dá 200. Então foi por isso que a gente botou aqui 200. Aqui desse lado direito é a soma das massas. Então 20 mais 80 dá 100. 100 vezes A, 100A. Faço 100 dividindo 200 e eu vou ter 2 metros por segundo ao quadrado, que é a pergunta que a questão fez, a aceleração. Certo? Eu posso passar uma lista de exercícios para vocês irem praticando. Agora eu vou resolver essa questão de polias móveis. Certo? Um sistema de polias composto de 2 polias móveis e uma fixa é utilizado para equilibrar. Pessoal, deixa eu só grifar isso aqui, ó. Equilibrar. Para vocês, o que é equilibrar? Vocês têm que entender o que é isso aqui, porque senão não resolve. Colocar, Igualar. tipo, num plano horizontal, dois ou mais objetos, colocar no mesmo plano horizontal. Deixa eu refazer a minha pergunta. Para vocês, o que é equilibrar as forças? É fazer Igualar. com que ela... Isso, igualar. Viu? Troquem isso daqui por igualar. Igual. Cancela isso aqui. Não tá bem aqui. Igual. Certo? Então, eu vou igualar o peso de A com o peso de B, lá na frente. As polias e os fios possuem massas desprezíveis, e os fios são inextensíveis. Uma coisa inextensível é o que não vai esticar, que não vai estender. Sabendo que o peso do corpo A, aqui o A, bem aqui, ó, é igual a 340 newtons, peso, né, ó, peso. Determine o peso do corpo B em newtons. O peso é em newtons mesmo. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente acabou de dizer que o sistema está em equilíbrio. Então, ele não vai ter aceleração. Se ele não vai ter aceleração, pessoal, eu não preciso fazer cálculos absurdos para resolver isso. É muito mais fácil. O que é que você vai ter que fazer? Conte para mim quantas polias móveis a gente tem aqui, ó. Quantas polias móveis tem aqui? Pronto, 2. Aqui, ó. Uma polia móvel, 2 polias móveis. E essa polia fixa que está aqui em cima, ela só vai servir para apoiar. Certo? Desenhando os pesos, ó. Eu tenho peso de A embaixo, peso de A. E aqui em cima eu vou ter o peso do corpo B. Não é assim? De ponta para baixo. Beleza. Aqui em cima eu tenho a tração. Nem vou usar isso tudo, sabe? Estou só desenhando para vocês verem como é. E aqui embaixo também vou ter tração. Vocês estão vendo que a gente tem um sistema de associação de polias. E vocês me disseram que são 2 polias móveis. Correto? Então eu vou utilizar aqui a equação para resolver isso aqui. Essa equação que eu coloquei aí na tela. Pessoal, desculpa, não tem esse acento aqui. Saiu aí no erro mesmo, tá bom? Força potente é igual a força resistente dividido por 2 elevado a n, onde a letra n é o número de polias móveis que vão subir ou descer, tá bom? Substituindo, como é que vai ficar? Quem é a força potente, pessoal? Vamos supor que a força potente seja o corpo B. Não vai fazer tanta diferença porque está em equilíbrio, verdade?
são iguais. Então, o peso de B vai ser igual ao peso de A, aqui, ó, dividido por 2 elevado ao quadrado. Por que é 2 elevado ao quadrado? Porque são duas polias móveis. Então, eu boto um 2 bem aqui, ó. Professor, Substituindo. Oi. sempre o que eu quero descobrir eu coloco antes da igualdade, é? Se tu quiser saber a força potente, tu bota aqui, ó. Certo? Nesse caso, perguntou o peso de B, não foi? Eu coloquei ele desse lado, porque ele está bem aqui, é como se ele estivesse sustentando o peso do A. Certo? Então, como é que eu vou escrever? Ó? O peso de B, que é o que vai tentar segurar o corpo A, né? É igual. Quanto é o peso do A? Vocês colocaram aí nos comentários. Ó, 340 dividido por... São duas polias móveis, então eu faço 2 ao quadrado. Se fosse 3, seria 2 elevado a 3. Se fosse 4, seria 2 elevado a 4. Quanto é 2 ao quadrado? 4. 4. Quero que vocês façam para mim essa divisão. 340 por 4. Façam aí. Da onde saiu esse 340? Tá bem aqui, ó. Bem aqui no enunciado. É o peso do ar. A questão deu, viu? É, dá Pronto, 85 mesmo. os colegas estão botando aí, ó, 85 newtons, certo? Aqui parecendo um W. Então vocês vão marcar esse item aqui, né? 85. Beleza? Por que eu utilizei essa fórmula? Porque eu tenho uma associação de polias. Por que aqui é um 2? Porque são duas polias móveis. Professor, e essa terceira? Essa terceira está fixa. Tá bom? E a polia fixa não serve de muita coisa. Tá Então bom? aquele 2 saiu das duas polias, né? Que não estão Isso. fixas. Estão. Uhum. Como é Saiu o nome? daqui, móveis. Móveis. E saiu daqui, certo? Móveis. Tá bem Aí aqui. elevado a 2, né? É. Polias móveis. Pessoal, desculpa a lentidão. Se vocês acreditarem, eu estou fazendo isso tudo com o touchpad do notebook. Então pronto. Deu 85 newtons, beleza? Aqui tinha mais um exemplo, mas esse exemplo a gente pode tratar ele depois, certo? Esse outro exemplo ele resolve com um sistema de equações, mas a gente pode tratar dele depois. Não vou estender muito não, que é para não ficar mais complicado do que o que já parece estar. Pessoal, dúvidas? Dúvidas? Questions? Vou olhar aqui os comentários aqui da galera. A minha dúvida é quando o professor vai postar o vídeo. Assim que terminar a aula, eu vou pegar o vídeo que vai ser salvo, vou baixar, vou jogar no YouTube, esperar carregar e postar para vocês. Então demora um pouquinho, mas eu posto. E vou já passar a atividade, aí vocês dão uma olhada lá, tá bom? Pessoal, no mais era Professor, isso. na Desculpa aí. atividade tem cálculo. A atividade é só cálculo. É, Jesus. Mas o professor vai estar aqui para ajudar vocês. Nunca esqueçam disso. Não tenho medo de me perguntar, não, que eu não mordo, não, pessoal. Eu faço é ajudar. Tchau aí, desculpa eu ter passado do horário.